Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, em nossos corações, nos envolvendo em vibrações salutares, de paz, de equilíbrio, de lucidez. Vamos dar início, através de uma prece, desse trabalho chamado Evangelho no Lar. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e do fundo dos nossos corações, orarmos. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela bênção do dia de hoje, pela oportunidade renovada que Ele nos traz de despertarmos para Ti, de abrirmos os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos e sintonizarmos com a beleza de tudo que criastes, pelo sol que nos ilumina, pelo céu azul que nos encanta e acalma. Agradecemos, Senhor, mesmo pela sensação do frio que nos toca, porque nos mostra que estamos vivos, encarnados. Rogamos, Pai, que nos ensine a reconhecer Tua presença em tudo aquilo que acontece, na beleza da natureza que criastes, na beleza dos indivíduos, dos seres humanos, na beleza deste processo fantástico que é a evolução. Pedimos, Senhor, que possamos aprender a humildade, desenvolver a paciência e a boa vontade, que possamos ter nossa fé fortalecida, Senhor, para enfrentarmos as dificuldades do caminho, mas, acima de tudo, estarmos contigo, aonde quer que estejamos. E assim, em Teu nome, em nome do Cristo e dos mentores responsáveis por esta casa e por este trabalho, nós damos o mesmo por iniciado nesta manhã. Que assim seja. Bom, meus amigos, o trabalho do Evangelho no Lar, ele tem dois propósitos fundamentais. O primeiro deles, e o principal motivador, é nos convidar a transformarmos o nosso lar numa usina de luz. A transformarmos o nosso lar num ponto que espalha e permite o acesso da espiritualidade maior de uma forma mais efetiva neste plano físico. E como fazer isso? Quando nós, para aqueles que já fazem, já compreendem, estimulamos que continuem, mas aqueles que ainda não conhecem, nós sempre repetimos essas informações. Conversarmos com os nossos familiares e convidá-los a iniciarmos essa prática. Convencionando, fazemos uma prece e convencionamos com a espiritualidade um dia da semana que a gente vai escolher, que seja mais fácil para que a gente se encontre e realize essa tarefa, e um horário específico. Então, nós nos propomos, todas as semanas, naquele mesmo horário, a nos reunirmos com a nossa família e iniciarmos essa prática, que é bem simples. Nós podemos nos reunir em torno de uma mesa, que isso facilita, pegar uma jarra com água, como a gente faz aqui, ou recipientes individuais para cada um dos presentes, que ela será fluidificada, serão colocados elementos fluídicos que funcionam como medicação para todos nós, conforme a necessidade específica de cada um. Porque a água é um elemento altamente condutor de energia. Nós vamos fazer uma prece inicial. Alguém faz a prece, vamos abrir uma página do Evangelho, ler em voz alta e tecermos comentários. Comentários no sentido de que a gente se estimule a buscar renovação, não apontando falhas ou conflitos com este ou com aquele, porque não é útil. Nós precisamos elevar a energia, elevar a vibração. Então, precisa ter nesses comentários o despertar de consciência, o amor, a harmonia, a paciência é bem importante. Se tivermos criança na casa, não tem problema, as crianças podem participar. A gente sabe que as crianças não vão ficar quietinhas. Não. Dá uma folhinha para elas desenharem, algum papelzinho ou um livrinho de histórias. Pode-se ler uma historinha infantil para que a criança também preste atenção. Feitos os comentários, a gente faz uma prece final, encerra o Evangelho e tudo segue como a gente está acostumado a fazer.
Então fica o convite para quem ainda não faz, fazer, e quem já faz, continue fazendo, porque nós precisamos muito emitir uma energia cada vez melhor neste momento de transição planetária que a gente está vivendo. Emitir uma energia não só por nós, mas por toda a humanidade, especialmente por aquelas pessoas que têm função de comando, que estão na frente de instituições, de organizações, de países, de estados, enfim, porque nós precisamos avançar e saber que todos nós somos irmãos. Está na hora de trabalhar para erradicar o egoísmo, erradicar essa combatividade excessiva, essa luta que a gente faz entre uns e outros tão desnecessária. Então, e o outro propósito, o segundo propósito, é fazermos uma leitura de uma página do Evangelho, que a gente tem pré-estabelecido aqui, no sentido de nos dar mais elementos ao nosso entendimento, ampliar a nossa compreensão, para que a gente possa saber que cada página do Evangelho que a gente abre, ela é para nós. É um convite, é um chamado, é um estímulo para que a gente se transforme. Então, na manhã de hoje, nos compete falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. Sempre convidamos as pessoas que nos acompanham a ler o capítulo todo, porque é sempre muito rico. Como nosso tempo é exíguo, a gente não consegue ler tudo. Nós vamos, no item 12, ler alguns trechos, que o item 12 se intitula A Fé Humana e a Fé Divina. Então, está assim, é uma mensagem ditada por um espírito protetor, em Paris, 1863, e começa da seguinte forma: no homem, a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da vontade. Olha que fantástico esse primeiro parágrafo, né? A fé é um sentimento inato. Quer dizer o quê? Todos nós a temos, no fundo de nós. Às vezes, como um germe pouco desenvolvido, mas que precisa desenvolver. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Sem fé não é possível existir. A gente tem fé nas coisas mais banais do dia a dia. Por exemplo, no advento que a gente vive, no momento que a gente vive, o ser humano está escuro, está de noite, ele se direciona ao interruptor de luz, ele nem questiona, ele vai lá, toca e sabe que vai acender a luz. Se não acender, é porque está faltando energia na região em que ele se encontra. Isso é fé. Você se levanta e tem certeza que vai conseguir ficar de pé e vai caminhar. Isso é fé. A fé é humana e divina em vários aspectos. E aí ele continua nos explicando um pouco mais sobre isso. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé. Isto é, e aqui tem uma definição de fé fantástica, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. No item anterior, quando a gente leu, precisa desabrochar e desenvolver pela ação da vontade. A vontade é um elemento essencial na consciência humana, na mente humana, e que a gente tem desconsiderado sua importância. É a vontade que faz com que a gente possa exercer o livre-arbítrio. Dois elementos, consciência e vontade. Sem consciência, você não tem escolha. Se você não enxerga, você não tem escolha. Mas a vontade é que dá o start. Vai para cá, vai para lá. Se você tem uma vontade, a vontade é como um músculo. Pouco exercitado, você tem baixa capacidade de resolução. Você tem baixa capacidade de manter qualquer coisa na sua vida. A vontade, eu disse que é como um músculo porque ela precisa ser exercitada para se desenvolver. E o exercício é nas coisas que a gente escolhe. Mas, para escolher, eu preciso refletir
sobre aquilo. Então, eu preciso ter consciência. É um elemento essencial. E a fé, disse aquele conceito, é ter a vontade e a certeza de que aquela vontade vai ter cumprimento. Porque a gente entendeu, que a gente sabe, já teve a experiência, repetidas experiências que nos mostraram que aquilo funciona. E é assim que a gente precisa lidar na vida da gente. Nós vamos encontrar, num outro parágrafo um pouquinho mais para frente, eu pulei um pouquinho, diz assim: a fé é humana ou divina conforme o homem aplique suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou de suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, quer dizer, o homem inteligente, se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. E aqui uma pausa. Quando você tem certeza de que aquilo que você decidiu, que você quer fazer, é viável, é possível, dá para alcançar, isso fortalece o teu ânimo, fortalece as tuas possibilidades de realizar. Porque qualquer coisa que você vai realizar na vida, e aí traz para a vida da gente, que é importante que a gente veja, você precisa de fé para tudo na vida. Ah, minha vida não está dando certo. Se eu não entender, eu não posso ter certeza. Eu preciso entender aonde é que está falhando, o que não está dando certo. Preciso procurar os recursos, os elementos para a compreensão disso, para ampliar a minha consciência, senão não vou ter certeza, vai ser sempre fascinante. Ah, eu acho que pode ser. Você já verificou? Já parou para verificar se aquilo é ou não é? Serve para coisas muito atuais, como, por exemplo, a questão de fake news, que se fala muito hoje em dia. Você já parou para verificar se a informação que está ali é uma informação real? Ou ela atende a propósitos que você não compreende? Então, tudo na vida, tudo que nos chega, precisa, como diz Kardec, passar pelo crivo da razão. Eu preciso refletir sobre as coisas, eu preciso pensar, antes de seguir cegamente para cá ou para lá, eu preciso refletir. Porque se eu refletir e achar os elementos, eu vou ter certeza que aquele caminho é o que a minha consciência manda seguir. E aí, daí vem uma imensa força. Ele continua dizendo ainda: o homem de bem, e aqui falando das características da fé divina, né? O homem de bem, crente em um futuro celeste, aquele que tem certeza que a vida continua, que a vida prossegue, porque ele estudou, porque ele observou e refletiu, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. E encontra na fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E é aí que se operam esses milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé, não existem maus pendores que não se possam vencer. E a mensagem prossegue. Convém que observemos em casa com bastante atenção. E aí volta para todas as características que nós temos na nossa vida. A fé é a alavanca que nos torna possível a realização de qualquer coisa. Você quer se tornar um ser humano melhor? Isto é possível. Ah, mas eu não estou conseguindo. Vamos verificar os métodos que a gente está usando. Vamos ver, não está dando de um jeito? Cria-se outras possibilidades. Tudo o que você deseja de verdade é possível alcançar se você tiver os elementos necessários para que a fé esteja com você. Seja no âmbito da vida material, seja no âmbito da vida emocional, espiritual, que a gente quer desenvolver. Nós estamos na Terra para exercitarmos a nossa inteligência, exercitarmos as nossas capacidades divinas, do amor e todas as derivações que vêm daí. É por isso que nós estamos aqui. Você convive no contexto que você convive para aprender, com as pessoas que você convive para aprender. Você é um ser em transição, em modificação, sempre crescendo. E é assim que nós vamos chegar a Deus. Que fique isso, então, para a nossa reflexão. Nós vamos agora fazer uma prece para encerrar este momento. Vamos dizer assim, do fundo do coração. Pai Celeste, de infinito amor, de infinita sabedoria, de suprema justiça e misericórdia, rogamos, Senhor, que nos envolva em ondas de paz, de equilíbrio, de lucidez, de saúde. Te pedimos, Pai, que fortaleça a nossa fé, que nos ajude a encontrar os caminhos
para nos aproximarmos de Ti. Te pedimos, Senhor, que nos ensine a humildade, que nos dá a capacidade de reconhecer a nossa verdadeira estatura, a nossa posição neste momento evolutivo. Que possamos, Senhor, olhar o lado melhor da vida, o lado melhor das pessoas e o lado melhor de nós mesmos. Que possamos trazer para dentro de nós os ensinos do Cristo, na medida da nossa possibilidade agora. Que possamos, Senhor, aprender a agradecer por tudo que nos chega. E assim, agradecidos em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, e dos mentores responsáveis por essa tarefa, nós damos a mesma por encerrada nesta manhã. Que assim seja.